Está gravando? Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, e vamos ler do verso 1 ao verso 6. Nós vamos nos deter hoje nesse texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estão vivos, face a face, o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua bênção nesse dia em nossa vida, o teu sustento, o teu consolo, o teu conforto, a tua boa mão, Pai, nos ajudando, nos perseverando por nós, nos fazendo, Senhor, caminhar na direção da tua cruz, da pessoa de Cristo. Obrigado por quem tu és. Agora que lemos tua palavra, que vamos expô-la, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para nos deleitarmos, Senhor, na tua presença, para acharmos conforto e consolo em tua palavra, que a tua palavra é o Senhor. Assim te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, no capítulo 5, não é? Nós estamos vendo aqui a solene chamada de Moisés para Israel. Ele diz: ouve, Israel, indicando que o que vem a seguir não é algo acidental ou de pouca importância, ou mesmo que podia ser ouvido de qualquer modo, mas que é absolutamente necessário para a sobrevivência de Israel como povo e nação de Deus no meio das outras nações. Então, é um chamado solene, porque é algo muito importante, e Israel, a nação, depende de estar atenta ao que Moisés vai expor a partir agora do capítulo 5. Nos capítulos anteriores, Moisés prepara o povo para a entrada na terra, conquistando duas nações, mostrando ao povo que Deus estava com eles para operar a conquista da terra e colocar o povo como nação dele entre todas as nações. Atrelado a esta realidade, ele também aquece a memória e o coração do povo, fazendo o povo pensar a respeito da revelação que eles têm recebido de Deus ao longo da história, algo que nenhuma outra nação recebeu tão claramente, tão visivelmente, como eles receberam, não é? A visão de Deus e a sua palavra. Ele chama a atenção do povo para dois momentos de grande importância na vida da nação. O primeiro, a libertação da escravidão do Egito. O segundo, o Sinai, onde Deus falou com o povo diretamente, dando a ele a sua lei. Esses dois eventos não poderiam cair no esquecimento, mas deveria ser conservado e passado às gerações seguintes, por meio da instrução dos pais aos filhos e dos líderes ao povo. O objetivo de Moisés, nos versos 1 a 5 do capítulo 5, era trazer à memória do povo os eventos do Monte Sinai e introduzir a explicação do Decálogo, que era a base fundamental da fé do povo e a base fundamental para a sobrevivência de Israel como povo e nação de Deus. Moisés chama todo Israel para ouvir a explanação expositiva dos 10 mandamentos de Deus, para que eles conheçam a Deus, a si mesmos, e apliquem os seus princípios à vida prática cotidiana. O tema da nossa pregação é os 3 principais elementos
no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ver esse tema também sendo aplicado à nação de Israel. A exposição dos 10 mandamentos manifestam a pessoa de Deus, sua salvação, santificação e redenção, né? Também mostram a depravação total do coração do homem. Então, vamos ficar atentos com isso aqui. Se não entendermos dessa maneira os 10 mandamentos, eles revelam o quê? A manifestação de quem é Deus, ele manifesta a sua salvação, ele manifesta a sua santificação, ele manifesta a redenção de Deus na história da humanidade e também mostra a depravação do coração humano. Se não entendermos dessa maneira, não vamos compreender o propósito de Deus revelado em cada linha da sua lei. Vamos estar pregando hoje sobre os 3 elementos básicos da relação, né, do nosso relacionamento com Deus, né? E vamos dividir o texto, né, em 2 subtemas. O primeiro subtema é os 3 elementos básicos para o nosso relacionamento com Deus. E o segundo tema é entendendo o prefácio dos 10 mandamentos. O primeiro tema nós vamos estar visualizando o verso 1, tá? Dentro de todo o contexto dos versos 1 a 5. O segundo tema nós vamos estar também visualizando o verso 6, dentro do contexto da perícope, dos versos 1 ao verso 5. O nosso primeiro subtema, os 3 elementos básicos para o nosso relacionamento com Deus. Quando eu falo nosso aqui, eu também quero incluir o povo daquela época, daquele contexto. Os princípios são os mesmos, a chamada é a mesma e a aplicação também é a mesma. Relacionamento significa ligação afetiva entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo e interesse. Isso envolve convivência, comunicação, atitudes recíprocas. Então, quando eu falo do relacionamento com Deus, eu estou falando justamente nisso aqui, não é? De uma ligação afetiva entre Deus e nós, e também com os mesmos objetivos e interesses, tanto de Deus como nosso. E isso envolve, né, nessa relação nossa com Deus, uma convivência diária, envolve uma comunicação, que vem através das orações, e envolve atitudes recíprocas. Deus fala comigo e eu respondo a Deus conforme os seus princípios. Então, da mesma forma, Moisés está trazendo à memória do povo esse contexto de relacionamento que é direcionado, que é apontado pela lei. Moisés, nos versos de 1 a 5, do capítulo 5, chama e instrui o povo sobre os princípios básicos de como o povo deveria se relacionar com Deus. Ele chama o povo e diz a Israel: Israel, escute, aprenda e pratique a lei de Deus. Moisés estabelece, antes de expor a lei, os fundamentos básicos de como o povo deveria se relacionar com Deus. É interessante observar nessa relação de Deus com o povo, do povo com Deus, alguns pontos. Primeiro, é Deus quem chama o povo para se relacionar com ele, em amor, por meio da sua aliança. 2, é Deus quem faz a ligação afetiva entre ele e as pessoas. Ele chama, ele restaura, ele salva, ele justifica, ele chama a sua comunhão. 3, é Deus quem se une com os mesmos objetivos comuns, né, expostos na aliança. Qual é o objetivo de Deus? A redenção da sua criação. Qual é o nosso objetivo? Pertencer a essa redenção. 4, é Deus que chama o povo a conviver com a Trindade, em comunicação e atitudes recíprocas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que no Velho Testamento a segunda pessoa não está tão explícita, mas ela faz parte, ela está dentro do Velho Testamento, né? Porque toda a profecia, né, toda a instrução de Deus, ela aponta para Cristo. Então Deus está chamando o povo a essa relação. Moisés revela ao povo 3 elementos básicos para a relação do povo com Deus. Primeiro, ouvir a lei de Deus. Segundo, aprender a lei de Deus. E terceiro, praticar a lei de Deus.
Todo o relacionamento do povo com Deus dependia do ouvir, aprender e praticar a sua lei. Nesse contexto, a lei e Deus se misturam ao ponto de terem a mesma identidade relacional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim como, né, Deus se revelou no Sinai, com aquela cena portentosa dos trovões e raios ali, da mesma forma, Deus se revela em sua lei. A lei e Deus são a mesma pessoa. E é isso que nós precisamos entender. Porque Deus, ninguém viu a imagem de Deus no Sinai. O povo não viu a imagem de Deus no Sinai. Então, ele não tinha como criar um estereotipo de Deus. O povo ouviu a voz de Deus. Palavra, né? E Deus, uma mesma coisa. A lei e Deus, uma mesma coisa. Então, o que significa isso? Isto é, o relacionamento com a lei de Deus é o mesmo relacionamento com a pessoa de Deus, nesse contexto aqui e também no nosso contexto. Isso significa que a lei é o elo de ligação afetiva entre ele e o povo. Pois o povo não viu a Deus, mas ouviu sua voz, ouviu sua palavra. Então, isso é o elo do, vamos dizer assim, o que vai catalisar, o que vai fundamentar o relacionamento do povo com Deus é a sua palavra, é a sua lei. Trazendo isso para o nosso contexto, irmãos, é a mesma coisa. Cristo é revelado no Velho Testamento, e lá em João começa assim, começa com o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, veja só. Então, isso mostra que, da mesma forma que Deus foi revelado lá no Sinai, através da sua palavra, o Novo Testamento abre também, não é, esse mesmo princípio. A lei testemunha que Deus e o povo, não é, estão então, em ter um relacionamento, no relacionamento íntimo. Por quê? Porque foi feita uma aliança entre Deus e o povo. Então, quando o povo se submete a Deus, o povo faz o quê? O povo vivencia os objetivos de Deus, se tornam claros. Por quê? Qual é o objetivo de Deus para o povo? O projeto redentivo. Então, ambos testemunham do mesmo objetivo. Deus testemunha por meio da sua fidelidade, a aliança, a redenção. E o povo testemunha da redenção, que ela está inerente à lei. Então, isso é muito claro aqui. Então, Moisés chama o povo a esse contexto. Ele diz, ele é o Deus libertador, ele é o Deus salvador, ele é o Deus provedor, ele é o Deus sustentador, ele é o Deus que se revela especialmente a seu povo por meio da sua lei. Ele é o Deus redentor, ele é o Deus messiânico, ele é o Pai de Jesus, ele é o Deus da ressurreição. Não há na terra, nem debaixo da terra, nada acima dos céus como o Senhor. Não há Deus tão íntimo ao seu povo como o Senhor, que revela o seu coração ao seu povo, que revela os mistérios da criação, do cosmos, da terra e do homem a seu povo. Então, irmãos, isso aqui é fundamental nós entendermos isso aqui antes de entrarmos literalmente nos 10 mandamentos. Por quê? Porque Moisés chama o povo aos princípios básicos do relacionamento com Deus. Ouvi-lo, aprender dele e praticar sua lei. Quando eu falo de ouvir de Deus, é ouvir tudo, toda a história, de Gênesis a Apocalipse, no nosso contexto. No contexto do povo aqui, todo o Pentateuco, né, que provavelmente já estava escrito por Moisés aqui. Então a questão é essa. Ouvi-lo. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Aprender. Deus se revelou ao povo. De que maneira? Por meio da sua lei. Aprenda a sua lei, que você aprende dele. E colocar em prática a vida piedosa, a vida de comunhão, a vida de intimidade com o Senhor. O verso 2 do nosso texto, né, ele diz o seguinte,
O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Vamos lá. O nível do relacionamento entre Deus e esta geração está fundamentado na aliança que Deus fez com a geração que saiu do Egito. Há algo especial no verso 2. Deus se revela fiel à sua aliança. Olha só. Verso 2 e 3 aqui no caso. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Observe, preste bem atenção no verso 2 e 3 aqui. Deus revela a sua fidelidade à sua aliança. A morte dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a morte da geração que saiu do Egito, não foi motivo para a aliança ser anulada. A fidelidade de Deus persistiu a tudo isto e caminha firme e sem mudança com a geração que está entrando em Canaã. É justamente isso que o verso 3 está dizendo aqui. Este fato é reforçado no verso 3. A aliança é uma realidade presente e viva. Ela tem sua eficácia e aplicação para os que estão vivos. Isto é, ela é permanente e eficaz a cada geração que é chamada por Deus. A geração que morreu já cumpriu o seu papel. É o que ele está dizendo aqui. Mas a geração que está viva, não é? Essa aliança é aplicada a essa geração. E essa geração deve entender, aprender e praticar. Por quê? Porque essa relação é a relação viva. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivo. O povo que morreu está lá, está na glória. Mas o povo aqui na terra é esse que manifesta, não é, a sua submissão, a sua adoração ao Deus, né, que permanece vivo por meio da sua aliança. No verso 4, Moisés traz a realidade do chamado pessoal de Deus para o relacionamento com ele. Olha só o verso 4. Face a face, o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Olha que coisa interessante aqui. Mesmo Israel sendo uma grande congregação, Deus se relaciona com cada um individualmente. É uma relação individual, é uma relação muito, muito íntima, pessoal. A expressão face a face, podemos traduzir por pessoa a pessoa. Ela nos aponta para esta realidade. No contexto do Sinai, Deus falou a cada um pessoalmente, revelando a sua lei. Agora, Moisés lembra a geração que está entrando em Canaã que Deus não mudou o seu modo de se relacionar com o povo. Ouvir, aprender e praticar a lei de Deus é a chave da identidade do povo e da nação. Esta conduta gera vida e prosperidade na esfera espiritual, social e cultural de cada um e da nação. Irmãos, qual é o princípio a nós aplicarmos na nossa vida aqui? É o mesmo. A aliança é a mesma. Jesus Cristo, ele se revelou a nós como a aliança viva, perfeita de Deus para nós. Ele nos chamou, ele nos justificou, ele nos salvou, e ele plantou em nosso coração o seu Espírito Santo e nos deu a sua palavra para que nós nos apeguemos a ela, a escutemos, aprendamos e a coloquemos em prática. Porque é dessa forma que a nossa relação com Cristo vai se aprofundar. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Por isso que nós insistimos tanto. Leia as Escrituras, ore ao Senhor, venha aos cultos, participe do culto, da escola dominical, porque isso vai gerar essa relação de intimidade com Deus. Você vai ouvir, você vai aprender, e você vai pegar os princípios e colocar em prática. O nosso segundo ponto, entendendo o prefácio dos 10 mandamentos. Isso aqui é fundamental para nós entendermos os 10 mandamentos. Vimos no tema anterior, né, os 3 elementos básicos para a nossa relação com Deus. Ouvir sua palavra, entender sua palavra e aplicar sua palavra. Para ouvir sua palavra, é preciso que ela seja exposta, ela tem que ser proclamada. Né? Aí está a voz profética. Segundo,
para entendê-la, é preciso que seja explicada, seja colocada seja colocada mais facilmente, seja exposta com mais clareza. E segundo, é pegar dessa exposição expositiva, que clarifica a ideia do texto, que clarifica a mensagem, e pegar o princípio que ela traz e aplicar ao nosso coração. Isso aí são os elementos básicos para a nossa relação com Deus naquele contexto de Moisés com o povo entrando em Canaã e com o nosso contexto aqui na nossa relação com a pessoa de Cristo. Ele é o verbo da vida. Entendendo o prefácio dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados a um povo que foi livre da escravidão do Egito, a fim de expressar seu amor pelo Deus Santo e ter comunhão com ele. Olha o verso 6 aqui. Olha o verso 6. Diz assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Isso aqui está antes o início dos 10 mandamentos. Então, é o prefácio, é o início, é a introdução. Né? Essa seria bem a palavra melhor empregada. Então, nós vamos entender, não por que é tão importante nós termos a claridade da introdução dos 10 mandamentos. Uma delas, irmãos, é para não acharmos que os 10 mandamentos é aquela lei seca, não é? Que não tem graça, que não tem alegria, que não tem misericórdia. Não é isso que está acontecendo aqui. Nós vamos entender isso aqui. Veja só. O povo deveria amá-lo, adorá-lo e servi-lo, testemunhando sua graça, salvação e redenção. Após o conhecimento da lei e após entender a introdução da lei, o prefácio da lei, o decálogo nunca foi dado para o povo alcançar a justificação, porque a justificação sempre foi dada livremente pela fé, mesmo no Velho Testamento. No verso 6, é crucial para entendermos os 10 mandamentos. Né? A expressão, eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Moisés introduz os 10 mandamentos dizendo, a centralidade da lei está na pessoa graciosa e misericordiosa de Deus. Esse aqui é o ponto. O povo tinha que entender isso. Por quê? Porque a gente vê aqui no verso 6, graça, misericórdia, redenção, salvação. Está tudo exposto aqui no verso 6 e nós não temos como negar isso. O próprio texto diz, tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então está mostrando aqui a ação de Deus redentiva sobre o povo, graciosamente, misericordiosamente, amorosamente. O povo deveria ouvir, aprender e praticar seus mandamentos, porque ele é o Senhor e Criador de todas as coisas. Eu sou o Senhor. Olha só. O que Moisés está fazendo aqui? Está reportando o povo lá para Gênesis capítulo 1 e 2 e o capítulo 3, irmãos. Quando o Senhor Deus cria do nada todas as coisas, traz a existência do nada todas as coisas, inclusive o próprio povo dele. Ele é o Senhor, o Criador, o mentor, o sustentador, o provedor de todo o cosmo, inclusive a vida do seu povo. Então o povo deveria adorá-lo, deveria ouvi-lo, deveria aprender dele. Segundo, o povo deveria ouvir, aprender e praticar a sua lei, porque ele fez aliança com o seu povo, chamando-os a um relacionamento especial entre todas as nações. Irmão, isso aqui é um privilégio, assim, nós não temos, assim, um conhecimento mais profundo para expressar essa realidade aqui. Porque se você dizer que Israel merecia essa relação com Deus, você não entende a história, não entende a história e o contexto do coração, da depravação do coração do homem. A nação de Israel surge de um homem que vivia na terra de Uz, dos caldeus.
era um idólatra. A gente viu hoje, aqui na aula de Rafael na EBD, como era o Ano Novo lá na Babilônia. Os caldeus, irmãos. A adoração lá às imagens e aos falsos deuses. Então Deus tira Abraão desse contexto, chama-o desse contexto e faz dele a sua nação. O que era que Abraão tinha de especial? Nada. O que é que nós temos de especial? Nada. E Deus assim nos chama para formar a sua igreja e para que a sua igreja testemunhe a sua graça e misericórdia na face da terra. O povo deveria ouvir, aprender e praticar a sua lei, porque ele era o resgatador e redentor do seu povo. O tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. O povo deveria ouvir, aprender e praticar a sua lei, porque Deus os libertou da servidão e do poder do pecado e do inferno, fazendo uma aliança com eles. Isso aqui é fantástico, irmãos. Observa ainda no verso 6. A iniciativa de Deus participar da vida do povo vem antes dos 10 mandamentos, vem antes da lei. Eu não sei se você já parou para observar isso aqui. Observa só. A iniciativa de Deus participar da vida do povo vem antes dos 10 mandamentos, vem antes da lei. O que é que isso está me dizendo? A sua graça e a sua misericórdia. Por quê? Porque não havia nada no povo que agradasse a Deus. E ele começa essa relação com o povo antes da lei. Antes da lei. Isso aponta para o derramar da sua graça e misericórdia sobre o seu povo. Isso aponta para o fato de Deus não deixar o seu povo na condição de pecado. Isso aponta para o propósito redentivo de Deus na história do universo e na história humana. Quando Deus me chamou, irmãos, eu estava igual a essa nação de Israel. Eu estava completamente perdido, sem noção de nada. E creio que a maioria de vocês também. E mesmo assim, né, Deus, vem, chega-se a mim, sem eu merecer absolutamente nada, e me chama para fazer parte da sua nação. Não podemos olhar os 10 mandamentos sem primeiro entender o contexto em que ele foi entregue ao povo de Deus. Isso é que é interessante, irmãos. Qual é o contexto aqui que ele foi entregue ao povo de Deus? Um contexto de graça e misericórdia, de amor, de bondade, de redenção, de salvação, irmão, de justificação. É isso que nós temos que entender. No verso 6, Moisés chamou o povo para observar as duas realidades da vida do povo. Olha só. Uma realidade passada, que se apresenta com a servidão e escravidão ao Egito. Né? O povo servia a cultura idólatra egípcia. O povo era escravo do poder de Faraó, não havia liberdade para adorar e servir a Deus. O povo era encharcado, bombardeado intensamente com toda a teologia dos falsos deuses egípcios. Observa a carga, não é? O peso disso. Então, quando Deus fala assim, que eu tirei da terra do Egito, então Deus está trazendo o povo para essa realidade passada. Observa isso, não percam isso de vista, porque isso faz parte, né, da nossa relação. Para vocês entenderem a graça, a misericórdia, a bondade e o amor. Moisés também chama o povo, aqui no verso 6, para uma realidade presente, que se apresenta com Deus, libertando e resgatando o seu povo da terra e da casa da servidão, que eu o tirei da terra do Egito e da casa da servidão. O povo agora está livre da servidão do pecado e do poder de Faraó, pode adorar e servir ao seu libertador. Essa aqui era a resposta que o povo deveria dar a Deus. Quando essa realidade fosse
clareada na mente do povo pela exposição dos 10 mandamentos, ou de toda a lei de Deus. E é isso que deve acontecer conosco, irmãos. Quando nós temos acesso ao Evangelho, à palavra de Cristo, à palavra de Deus, não é? Essa claridade dessas realidades que nós já vivemos, passadas e agora presentes, deve nos quebrantar de uma forma em gratidão, em serviço, em adoração a Deus, né? De uma forma assim, com muita gratidão e com muito temor. Temor que eu falo aqui não é meio, não é medo, não, mas é a proximidade desse relacionamento. Os 10 mandamentos foram dados a um povo já redimido. Isso aqui é interessante. Observe isso aqui. Deus tirou o seu povo da terra do Egito, a fim de lhes dar a liberdade para expressarem seu amor ao Deus Santo e Resgatador em comunhão com Ele. Observem que a lei vem após a libertação de Deus sobre o povo. Observe isso aqui. Então, a lei é dada a um povo que foi redimido, né, da escravidão do Egito. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Como Deus ele é gracioso e bondoso. É interessante que Moisés, não é, na sua pregação expositiva dos 10 mandamentos, né, e em Deuteronômio, né, faz menção desse prefácio várias vezes, em situações especiais, para trazer ao coração do povo a realidade passada da escravidão e a realidade presente da libertação de Deus. Deuteronômio 6, verso 12, diz o seguinte: tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só, ele está trazendo aqui, mais uma vez, esse prefácio, essa introdução dos 10 mandamentos. Não esqueçam dessa realidade, desse fato. Em Deuteronômio 7, 8, né, ele diz o seguinte: mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou. Aqui ele vai ser mais enfático ainda: da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ele fala aqui em resgate. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa aqui. O que é um resgate? É um socorro urgente, urgentíssimo. Se você não resgata, ele morre. A pessoa morre. Então, essa palavra aqui tem um peso aqui extraordinário. Se Deus não resgata o povo do Egito, o povo ia ser totalmente detonado, ia ser perdido na história. Ele resgata o seu povo. Também aponta aqui para o resgatador. Onde nós vemos o resgatador aqui, irmãos, no contexto do Pentateuco, ou no contexto aqui dos livros que Moisés escreveu. Lá no Êxodo, na Páscoa, quando Jesus manda imolar o cordeiro, usar o sangue sobre os umbrais da porta, e quando o anjo da morte passou a noite, né, para matar os primogênitos, libertou, né, todos aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O resgatador, o libertador. E Moisés está trazendo o povo a essa realidade. Entendam isso. Em Deuteronômio 8,14, ele diz o seguinte: aqui ele vai falar para que o povo não caísse no orgulho próprio. Ele combate aqui o orgulho do povo dizendo o seguinte: se eleve o seu coração e vocês esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da casa da servidão. Isso aqui é um ponto assim importantíssimo. Esse esfriamento de Deus, esse abandono de Deus, esse desprezar da lei de Deus. Observa aqui, o orgulho faz isso. Mas como é que essa nação ia crescer em orgulho? É muito simples, irmãos. A nação estava conquistando, dominando a terra, estava se alastrando ali por Canaã, estava se fortalecendo, estava se enriquecendo, e Deus derramando suas bênçãos. E em cima desse contexto, Moisés exorta o povo para que o povo não se orgulhasse disso, mas que o povo tivesse sempre no coração que foi o Senhor
o seu Deus, o Deus de vocês, que os tirou do Egito, da casa da servidão. Isso tem muito a ver conosco. Muito a ver conosco. Quando nós estamos vivendo as bênçãos do Senhor. Está tudo em paz. Está tudo tranquilo, a conta no banco está ótima, o emprego está legal, a família está tudo tranquilo, está tudo fluindo, não é, de uma maneira assim muito bacana. E você começa a achar que essa fluência em sua vida é porque você merece, é porque você é bonzinho, é porque você anda segundo a lei de Deus. Então você começa a perceber as coisas e a diagnosticar a sua realidade, esse contexto, em cima de você mesmo. E achando que você merece tudo isso de Deus. Quando, na verdade, irmãos, tudo isso é dado por graça e misericórdia. Por graça e misericórdia. Não é o nosso braço forte que faz isso. É isso que Moisés está dizendo aqui. Não se esqueça, o Senhor, seu Deus, olha só, o Senhor, seu Deus, o Senhor de toda a criação, que trouxe a existência do nada todas as coisas, e o seu Deus, aquele que fez uma aliança com vocês, foi ele que os tirou do Egito e está lhe colocando nessa condição, nessa situação. Não se orgulhem disso. Você está na igreja? Você é um crente fiel? Não se orgulhe disso. Seja humilde, porque você está numa condição de que quem lhe colocou foi a pessoa de Cristo. É Ele que é o nosso pastor. É Ele que nos sustenta, que nos guarda, que nos consola, nos conforta e nos mantém. Não é a nossa inteligência, não é o nosso potencial intelectual. Não é porque eu sou bom, eu sou carinhoso, eu sou bom pai de família, eu faço tudo isso. Isso não é isso, irmão. Isso vai atrapalhar a nossa relação com Deus, porque vai nos deixar orgulhosos e achando que nós merecemos alguma coisa de Deus. Não. Por quê? Porque quando vem os açoites da vida, o que é que vai acontecer? A gente vai começar a culpar a Deus. Mas, Senhor, eu sou bom, eu não fiz nada errado. Você está vendo? O nosso foco é a pessoa dele. Ele é quem trata, quem cuida, quem conduz a nossa vida e quem governa a nossa existência. Seja numa ocasião boa, seja nas tribulações, nas provações da vida. Ainda, em Deuteronômio 13:5, Moisés chama o povo, outra vez, a essa introdução do 10 mandamentos. No capítulo 13, verso 5. Combatendo os falsos profetas. Veja só. Esses profetas, ou sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Observe aqui nesse texto aqui, qual é a preocupação de Moisés com o povo. Você tem que ouvir, você tem que aprender, você tem que praticar. Para quê? Para não deixar que esses falsos profetas desviem a atenção de vocês e desviem vocês do caminho do Senhor, irmãos. Observem isso, tragam sempre isso à memória. Tragam isso, por quê? Porque foi o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e o resgatou da servidão do pecado. Não foram esses profetas. Não foi essa gente. Que muitas vezes, irmãos, no nosso contexto, né, infelizmente, isso está em nosso meio, esses pastores que se intitulam donos da igreja, donos do rebanho, que se intitulam inalcançáveis, que se intitulam intocáveis. São falsos profetas, são falsos... Por quê? Porque esses homens não tiraram ninguém da escravidão do pecado e da terra da servidão. Não foram eles. Foi o Senhor que fez isso. É o Senhor que faz isso. Então, devemos ter muito cuidado, irmãos, quando nós estamos escutando outros pregadores e testificar se realmente estão pregando segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus. Se são submissos à Escritura, como Moisés está aqui. Moisés está aqui explicando, está expondo aqui expositivamente. Abrindo aqui a lei de Deus expositivamente, sem acrescentar nada, sem tirar nada, sendo fiel à Escritura e trazendo a memória do povo. Vocês foram resgatados pelo Senhor Criador de todas as coisas e pelo Deus que fez aliança com vocês. E ninguém nesse universo
paz fez isso por vocês. Ninguém em nosso contexto, irmãos, nos salva da condição de pecador. Não é sociedade, não é filosofia, não é ideologia, não é o Estado, não é nada disso. Isso faz parte do nosso contexto. Mas só e somente se a pessoa de Jesus Cristo é que nos salva, nos restaura, nos redime e nos coloca numa relação íntima e pessoal com o Senhor. Moisés estava dizendo ao povo: foi o Senhor que tomou a iniciativa de redimir vocês. A resposta de vocês deve ser reconhecer a soberania de Deus, reverenciar a sua pessoa em amor e gratidão. É justamente isso que a lei vai fazer com o povo, vai aprumar o povo nessa direção aqui. A lei não vem para jogar o povo longe de Deus, ou para tumultuar a relação do povo com Deus. Não. A lei vem justamente para aprumar o povo nessa relação com Deus. Olha só como é que Deus quer que eu faça. Olha só que é a vontade de Deus. E eu me submeto porque eu sei que foi Ele quem me criou, me formou e me libertou da terra da escravidão e do poder do pecado. Né? Os 10 mandamentos não fundamentam a justificação do pecador diante de Deus. A lei não tem esta função. Ela aponta para aquele que justifica o pecador por graça. É isso que o prefácio está dizendo. Ele está apontando para o Senhor e para o seu Deus. A justificação do pecador sempre foi pela fé, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A justificação pela fé não é uma teologia do Novo Testamento, ela está impregnada no Velho Testamento. No Velho Testamento, isso é revelado claramente na vida de Abraão. Claramente ali, Abraão é o pai da fé, é ou não é? Isso está exposto lá no Novo Testamento. Abraão é o pai da fé. Agora observe, por que ele é o pai da fé? Abraão foi justificado diante de Deus antes da lei. Não foi a lei que justificou Abraão. A justificação, a graça, vem antes da lei, irmãos. Isso é que a gente precisa entender. O que foi que Abraão fez? Ele creu em Deus e isto foi imputado para a justiça. Agora, veja só, Abraão está em Ur dos Caldeus, cheio de idolatria. Ouve a voz de Deus. Observe a tensão aí. E crer no que ouviu. Essa atitude de Abraão, essa obra de Abraão, o justificou diante de Deus. Então, graça, fé e misericórdia. Deus se revela, né? Abraão ouve, entende e aplica à vida dele o que ele ouviu, o seu chamado. Isso é justificação pela fé. Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versos 23, ele diz o seguinte: e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Olha o nível da relação aqui, né, de Abraão com Deus aqui. Por quê? Porque ele creu, irmãos. Por que ele creu? Porque ele ouviu e entendeu. E aplicou ao seu coração. Você está entendendo aqui os 3 elementos que Moisés chama ao povo a ter, e são, nós devemos aplicar isso à nossa vida, ouvir, aprender e aplicar? Porque a nossa fé, irmãos, a nossa fé, a nossa justificação foi por fé, e é por fé, toda ela. Mas nós precisamos ouvir, entender e aplicar para crermos e sermos chamados amigos de Deus. Jesus faz isso no Novo Testamento. Já não vos chamo servos, e sim amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, o Senhor compartilha do que faz. Quando Deus chama aqui, quando o Tiago diz que Deus, que Abraão foi amigo de Deus, Deus compartilhou a sua intimidade com Abraão e revelou a Abraão, né, a sua redenção por meio da fé. A justificação por meio da fé.
Sendo assim, os 10 mandamentos é a régua de Deus para aprumar o pecador justificado na sua relação com ele e com seus semelhantes. Olha que coisa linda aqui. O povo não tinha noção. O povo ainda não tinha uma noção exata, né, de como se conduzir como povo de Deus. Precisou da lei para aprumá-los nessa comunicação e nessa comunhão e na conduta de vida para testemunhar, né, as outras nações. O entendimento e a aplicação dos 10 mandamentos são para todos aqueles que foram justificados por Deus, assim como o crente Abraão, e chamado para uma relação de amor e gratidão com Deus. Isso aqui é muito específico. Os 10 mandamentos, irmãos, não são para todos. Não é para toda a humanidade. Não é. Não é. Os 10 mandamentos, eles foram dados à igreja, a mim e a você, para que nós ouçamos, entendamos e apliquemos a vida. É simples assim, irmãos. É algo muito específico, é a preciosidade, é o tesouro do coração de Deus sendo escancarado para que nós desfrutemos dele. Os 10 mandamentos são para os justificados por Deus, aqueles que o Senhor resgatou da escravidão do pecado e os libertou para adorá-lo e servi-lo em amor e gratidão. É a nossa condição hoje. Era a condição do povo daquela época. O povo era imenso, mas havia dentro do povo o remanescente. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Romanos. Esse remanescente, esse que entende, que Deus chama, que Deus traz, que abre, rasga, não é, o nosso entendimento, revelando quem ele é. Os 10 mandamentos foram dados mediante a graça de Deus para que o povo ouvisse, aprendesse e aplicasse à vida cotidiana a lei de Deus. Então, a lei de Deus era o meio de graça de Deus para o seu povo naquela época. Era o recurso visível pelo qual Deus transmitia os benefícios da sua aliança para o seu povo. Olha que coisa linda e extraordinária, irmãos. Que coisa linda isso aqui. A lei de Deus era o meio de graça de Deus para o seu povo. Por quê? Porque a lei era o recurso visível pelo qual Deus transmitia os benefícios da sua aliança para o seu povo. Irmão, se você obedece, estão aqui as bênçãos. Se você desobedece, vem a disciplina. Olha que coisa linda isso aqui. Quando nós olhamos, irmãos, para a era cristã, que é a nossa era, perguntamos, qual é o prefácio, qual é a introdução do Novo Testamento? Né? Qual é a introdução do Novo Testamento? Nós temos aqui 2 textos claríssimos, né? Que trazem a introdução, né, o prefácio do Novo Testamento, apresentando Jesus, apresentando a lei de Deus. Porque Jesus o que é? Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é a lei em carne e osso de Deus. Porque ele cumpre a lei perfeitamente. Perfeitamente. Então nós temos aqui pelo menos 2 textos aqui no Novo Testamento, no Evangelho de João, que vão nos pontuar, que vão nos dizer, que vão nos mostrar a introdução, como é que Deus introduz, né? Ou como é que Deus se introduz na relação com o povo. No Velho Testamento, no prefácio dos 10 mandamentos. E aqui em João, diz assim, verso 1, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o texto. E um outro texto, esse aqui. Nós vamos trabalhar esse texto aqui. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Esse aqui é mais, né? E o Verbo se fez carne. Que verbo? Esse do verso 1 aqui, aquele lá de Gênesis 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos sua glória como do unigênito do Pai. Olha só. No Sinai, eles não puderam visualizar isso aqui. Não foi permitido para eles. Eles não suportariam isso. Mas o Verbo estava lá.
Porque o Verbo falou com o povo, o Verbo instruiu o povo, o Verbo trouxe os mandamentos, trouxe as ordenanças. Aqui no Novo Testamento, aquele verbo lá do Sinai, não é, se faz carne. Irmãos, olha que coisa tremenda. E não só isso, ele não se limita a isso. Ele habitou entre nós. Ele vem para comungar. Ele vem para estar no meio do povo, para sentir o cheiro do povo, o suor do povo, a catinga do povo, o mau hálito do povo. Ele vem realmente se misturar com o povo, irmãos. E vai mais além. E ele vem, olha o conteúdo, como ele vem, cheio de graça e de verdade. E algo aqui extraordinário, ele revela a sua glória, como a glória do Pai lá no Sinai. Aqui está a introdução, o prefácio do Novo Testamento. Essa exposição aqui de João, ela é assim, portentosa, maravilhosa. Por quê? Porque assim como Deus se manifestou lá no Sinai, cheio de verdade e graça, irmão, da mesma forma, ele se manifesta a nós, cheio de graça e verdade. Assim como Deus manifestou sua glória lá no Sinai, Deus manifesta sua glória na imagem de seu Filho Jesus, para que nossos olhos vejam, apalpem o Verbo da vida, o Redentor, o Senhor, o Deus da aliança, que nos resgata do poder do pecado e da servidão ao diabo. Está vendo a relação aqui? A similaridade da pessoa de Cristo? Que coisa linda isso aqui, irmãos. Que coisa maravilhosa. Jesus, irmãos, não é só o prefácio do Novo Testamento. Ele é o conteúdo central de toda a Escritura. Ele é o início, o meio, o fim de todos os desígnios de Deus para a redenção da sua criação. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim de todos os propósitos redentivos de Deus para o seu povo, para o seu povo. Irmãos, Moisés diz ao povo, prefácio da lei de Deus, eu sou o Senhor, olha só, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3 elementos básicos da nossa relação com Cristo. Ouvir sua palavra, entender sua palavra e aplicar sua palavra à nossa vida. Com gratidão, com amor, reconhecendo essa realidade passada de escravidão, domínio do pecado, na mão do diabo, e a nova realidade, libertos da escravidão, do pecado e do poder do diabo, sendo redimidos pela pessoa de Cristo. Concluída a nossa pregação de hoje, irmãos. Moisés chama o povo, primeiro, para ouvir a palavra de Deus. Segundo, aprender por meio da exposição da sua lei. Terceiro, aplicar a instrução à vida cotidiana. Muito simples, muito simples. Não tem outros deuses. Não tem outros deuses. Não invente Deus, nem no seu coração, e nem faça imagens para si. Guarda o dia do Senhor. Olha só, o dia do Senhor, a gente vai falar sobre isso aqui. É uma guarda prazerosa. É uma guarda maravilhosa, irmão, de refletir toda essa realidade que Deus está nos colocando nas mãos. O dia de repouso é o dia onde nós vamos parar e entender e parar para perceber Deus escrevendo a história do universo, escrevendo a nossa história, e nos deleitarmos nele, contemplarmos a ele e nos alegrarmos nele. Esse é o dia de descanso. Não é aquele ritualismo de ir para a igreja de manhã e de ir para a igreja de noite, a segunda-feira você começa, como se tudo, nada daquilo que a gente viveu no domingo acontecesse. Não é isso. A intenção não é essa do dia do Senhor. Mas é um dia de profunda contemplação, de ouvir a voz de Deus e nos deleitarmos nela. Vamos lá. Vamos concluir isso aqui. O alinhamento dessa conduta, ouvir, aprender e aplicar, para a nova geração que estava entrando em Canaã
era uma condição de vida ou morte. O alinhamento dessa conduta na nossa vida tem o mesmo princípio. É uma condição de vida ou morte. Por que de vida ou morte? Por causa da aliança feita conosco, por Deus. Os termos da aliança eram claros se houvesse obediência. As bênçãos viriam sobre o povo. Se houvesse desobediência, a disciplina de Deus vinha por meio dos seus juízos. É uma condição de vida ou morte. E Deus não quer que nós vivamos a condição da morte. Não. Ele quer que nós vivamos a condição da vida. Aí você, pastor, mas por que tanta provação? Por que tanta aflição? O Salmo 44 responde muito claramente isso. Né? O Salmo 44, ele traz ele tem um verso aqui que é assim, extraordinário, para nós entendermos muitas vezes por que nós sofremos sem razão nenhuma aparente. Salmo 44, verso 22. Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Por que a tribulação? Por que a aflição? Porque nós o quê? Amamos a Cristo, irmãos. E é inerente a isso. Ninguém escapa disso. Se você ama Jesus, se você é devoto de Cristo, se você o ama de verdade, né? Você é uma ovelha, né? E é entregue para ser morta por causa do seu amor a Ele. Como isso acontece, pastor? Olha o mundo à sua volta. O mundo lhe odeia. As pessoas lhe odeiam porque você é cristão. E as tribulações vêm. É um medo, é um modo, né, de nós sermos levados como ovelhas para o matador. Mas por quê? Porque nós amamos a Cristo. E é essa atitude de Deus. Né? Moisés faz um alerta a Israel. E também serve para nós como aplicação para a nossa vida. Tenham cuidado de pôr em prática. Ele aponta para a tensão existente da natureza humana de submeter a vontade pessoal e os desejos do coração à vontade de Deus. Nós temos muita dificuldade com isso. Isso tem a ver com negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a lei. Porque a lei é Cristo. Não tem como fugir disso. Então, irmãos, tenhamos cuidado de pôr em prática. E vai haver um choque, uma luta, né, tremenda dentro de nós. A nossa vontade, o nosso desejo e a vontade de Deus. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, irmãos, nós estamos o quê? Colocando em prática o que ouvimos e o que aprendemos. É um desafio pessoal para todo aquele que é chamado à aliança com Deus, essa tensão. Por isso que Moisés diz ao povo também, tenham cuidado e guarde bem a alma de vocês a respeito disso. O exercício de conhecer, aprender e aplicar os princípios da lei de Deus ao coração é o desafio pessoal do cristão fiel. É nesse desafio diário de submissão à vontade de Deus que ele responde em amor ao amor. Desculpa, deixa eu ler isso aqui melhor. O exercício de conhecer, aprender e aplicar os princípios da lei de Deus ao coração, ao nosso coração, é o desafio pessoal de todo cristão fiel. É nesse desafio diário de submissão à vontade de Deus que o cristão responde em amor ao amor recebido de Deus. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. É isso aqui que nós está dizendo ao povo. A nossa resposta para Deus, que dizer que eu amo, é quando nós ouvimos, aprendemos e aplicamos na nossa vida os seus mandamentos. Esta é a resposta que Deus espera da sua igreja até que Cristo volte. Nós estamos na mesma condição, em épocas distintas, em contextos distintos, mas o princípio é o mesmo. O povo estava entrando em Canaã. Nós estamos esperando, estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Olha só. Então, o princípio é aplicado à nossa vida. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Algumas aplicações, irmãos, práticas para a nossa vida. Escute
Aprenda e aplique a sua vida cotidiana os princípios da palavra de Deus. O culto é o chamado de Deus para o seu povo, para ouvir sua palavra. É Deus que nos chama para ouvi-lo. É Deus que nos oferece a sua palavra e nossa resposta é ouvi-lo, aprender sua palavra, colocar em prática com gratidão e amor. Olha que privilégio. Terceiro, cuida da tua vida para não cair na idolatria de si mesmo, achando que não precisa ir à igreja, ou congregar na igreja, ou ter comunhão com os irmãos. Não faça isso. Não faça isso. Isso é um desastre anunciado. Quarto, cuide da sua vida para não cair na idolatria de si mesmo, achando que não precisa ouvir a palavra de Deus. Também não faça isso. É um desastre anunciado. Mas tenha prazer, tenha desejo, tenha motivação correta de querer ouvir a voz do Senhor, de querer ouvir a sua palavra. Quer ouvir a palavra de Deus, né, audível? Leia a Bíblia em voz alta. Quer ouvir baixinho no seu coração? Leia com a sua mente. É dessa forma, irmão, não há outra. Cuide da sua vida para não cair na idolatria de si mesmo, achando que a igreja é cheia de gente falsa e hipócrita e que não vale a pena ir. Irmãos, a igreja é cheia de gente falsa e hipócrita. Eu sou um deles. Eu sou o principal. Porque eu sou pecador, irmãos. E eu quero melhorar. Eu quero crescer, eu quero amadurecer no Senhor. Eu vou fazer isso aonde? Em casa, vendo televisão? Vendo as séries da Netflix? Isso não vai acrescentar nada. Mas, pelo contrário, isso vai me jogar muito mais para longe de Deus. Eu tenho que reconhecer a minha natureza, saber, né, desse meu passado hostil, né, que negava a Deus, e agora o meu presente do resgate de Deus, eu quero ouvi-lo. Eu quero ir para a igreja. Não que a igreja seja... Eu não falo aqui do prédio, da estrutura, não, isso é bom. Mas eu falo aqui da comunhão com os irmãos. Desse relacionamento com os irmãos. Desse compartilhar com os irmãos. Ouvindo junto e se alegrando junto, né, dentro do Senhor. A igreja é, sim, um lugar de gente doente, que precisa de ajuda, que necessita de ajuda, que necessita de amparo, socorro, de conserto. É lugar de gente quebrada. É isso, irmãos. Isso é a nossa realidade. E nós temos que reconhecer isso. Porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus para consertar aquilo que está quebrado em nosso coração, em nossa vida. Isso é graça e misericórdia do Senhor. Irmãos, pense nisso. Pense nisso. Qual tem sido a sua resposta a Cristo? Se você ouviu a palavra dele, aprendeu e está aplicando a sua vida pessoal da forma correta, você tem respondido amorosamente a ele. Se não, é hora de clamar por perdão a Deus e voltar para os braços de Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela é rica de graça e misericórdia. É para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados de tanta coisa na vida. E necessitam de ajuda, de conforto, de alívio, para continuar firmes, vivendo e testemunhando da pessoa de Cristo. Ele é o Senhor que nos trouxe da não existência para a existência. Ele é o nosso Deus que fez a aliança conosco. Ele quebrou sobre nós o poder do pecado. Ele nos libertou da escravidão do diabo. E nos levou para o reino do seu amor. A ele toda a honra, toda a glória. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu livro, pela tua lei. Como ela é graciosa, como ela é, Senhor, maravilhosa, como ela é deleitosa, é mais doce do que o favo mais puro de mel que existe na face da terra, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos restaura, nos conforta, nos consola. É a tua lei.
É a pessoa de Cristo, Senhor. É o verbo encarnado, é a tua palavra encarnada, Senhor, é a tua lei encarnada. Oh Deus, obrigado por Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo derramado sobre nós. Que nos conduz à tua presença, Senhor, nos anima a estarmos, Senhor, buscando a tua face. Oh Deus, obrigado por quem tu és. Nós somos gratos em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso coração para que nós venhamos a entender, para que nós venhamos a ouvir e aplicar a tua palavra à nossa vida da forma bonita e alegre, Senhor, em gratidão. Em nome de Cristo. Amém.